Olá, eu sou o professor Antero Arantes Martins, sou coordenador do curso de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho do Legale e eu estou aqui para falar com você que é advogado trabalhista, advogada trabalhista e você enfrenta uma situação cotidiana muito difícil, aquela situação de trabalhar o processo todo, né, se esforçar bastante para ganhar a ação e quando chega na execução você não consegue um resultado positivo para a execução, você não consegue a satisfação da execução. Nós sabemos, porque é praxe no dia a dia, no cotidiano, não é público e notório, que a maior parte dos advogados trabalhistas de reclamantes, se não todos, né, contrata honorários na parte de êxito, não é? 30% daquilo que o trabalhador obtiver como resultado do processo, ou 30% ou 25%, X% sobre o resultado. Portanto, toda vez que o resultado é zero, o trabalho, além do cliente não receber nada, o advogado também não recebe nada, e isso é muito frustrante. Por que é muito frustrante? Porque o objetivo da jurisdição é a pacificação do conflito social. E ao contrário do que as pessoas imaginam, o que pacifica o conflito social não é a sentença do juiz. Não é o juiz dizer ao reclamante que ele tem direito a horas extras. O que efetivamente pacifica o conflito social é o reclamante receber as horas extras que ele trabalhou e que ele não recebeu ao tempo do contrato, com juros, com correção monetária e tudo como manda a lei, não é? Então, quando o credor não recebe o seu crédito, eu costumo dizer que isso é pior do que se ele não tivesse acessado a justiça. Porque quando a pessoa não vai ao Poder Judiciário, ela sempre vai ficar naquela dúvida, será que eu tinha direito, será que eu não teria, será que eu teria conseguido provar, não teria conseguido provar, achei melhor não correr o risco. Mas quando a pessoa vai ao Poder Judiciário, tem um esforço de comparecer à audiência, de convocar testemunhas, de trabalhar e passar por todo o estresse da fase probatória, né? Eu estou falando por parte agora com a visão da parte, né? E ganha o processo. Ganha o processo. O juiz lhe deu razão e ela não consegue executar. Aí a frustração é muito maior, porque aí ela tem a certeza de que teve o direito violado e a frustração vem da não execução. Então, além da pessoa não receber o seu crédito alimentar, o advogado também não recebe os seus honorários advocatícios, que também é considerado uma verba de natureza alimentar. Ou seja, uma execução frustrada realmente produz um efeito muito danoso para a sociedade, não é? E eu venho dizendo isso, eu sou professor de pós-graduação há mais de 20 anos, e eu venho dizendo isso desde então. Não é nada por conta da pandemia, não. Desde lá, 20 anos atrás, nós temos um problema de um gargalo muito grande na execução. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2012, o TST publicou, já naquela época, no seu site, que apenas 21% das execuções trabalhistas eram totalmente satisfeitas. Olha só, isso significa que 69% das execuções não são satisfeitas ou são satisfeitas em parte, não é? Totalmente satisfeitas, segundo aquela estatística de 2012, 21%. Bom, então, no dia 23 de setembro, às 19 horas, nós vamos fazer aqui um curso ao vivo no Legale, chamado Masterclass. Masterclass é um curso ao vivo numa plataforma em que eu vou estar lecionando para vocês e nós vamos estar tratando do quê? Exatamente disso.
meios eficazes da execução trabalhista e o Sisbajude. Nós vamos falar de convênios eletrônicos. Então, vocês estão vendo aí mais ou menos como é que funciona, não é? Fica a plataforma e vai aparecendo o material, às vezes eu apareço, às vezes eu desapareço, às vezes aparece só o professor, sem o material, mas, de qualquer maneira, o material é disponibilizado para todos os alunos. E vocês podem acompanhar também com material em casa. O que nós vamos tratar nesse convênio? Exatamente como o título diz, meios eficazes para a execução trabalhista. Por que uma execução não funciona? Basicamente, ela não funciona por dois motivos. Um dos motivos é algo que a gente não pode fazer nada, nem você, nem eu, nem ninguém, que é aquela situação em que o devedor não tem mais patrimônio. Ele não tem mais patrimônio, não há o que fazer. Mas existe uma outra situação em que o devedor tem patrimônio, mas esconde muito bem esse patrimônio. Infelizmente, isso no Brasil acontece muito. O devedor esconde o seu patrimônio na esperança de não pagar o que deve, não é? E aí, então, existem uma série de medidas que o advogado deve conhecer para poder correr atrás desse patrimônio. E são essas medidas que a gente vai tratar. Notadamente o Sisbajude, que para quem não sabe, é o convênio que substitui o Bacenjude, já substituiu, né, desde o dia 8 de setembro, é o Sisbajude que está atuando na Justiça do Trabalho no lugar do Bacenjude. Ele faz a mesma coisa que o Bacenjude fazia e mais outras coisas que não fazia e agora estão disponíveis. Então, ferramentas que estão disponíveis para ou em prol da execução, para buscar, para fazer pesquisa patrimonial e procurar a eficácia da execução. É disso que a gente vai tratar nesse curso Masterclass, não é gravado, é ao vivo, então eu vou estar com vocês ao vivo, né, no dia 23 de setembro, às 19 horas. Vai ser muito bacana. E eu espero você lá. Um grande abraço.